Om Shanti. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, vamos ficar um minuto em silêncio e invocar o Ser Supremo. Bem-vindos a todos na série Valores para a Vida, episódio 31, Obediência. Está um belo dia, dia 22 de janeiro de 22. Janeiro é um mês sagrado para todos nós, e todos nós gostamos de fazer muito empenho nessa busca espiritual. Escolhemos esse valor de obediência propositadamente porque pensamos que tem muito significado essa virtude no caminho espiritual. Ser obediente aos sêniores, aos professores, nós conhecemos as virtudes deles, e também aos sêniores e os adultos que estão em casa, mas também ao nosso guru, ou até um espiritual. Hirohumbe disse, ser obediente a isso é outra virtude que devemos desenvolver. E eu tenho certeza que a Didi Santoshi vai fazer um grande trabalho, se pararem a partilha do ecrã. E antes de fazer a apresentação da Didi Santoshi, eu vou apenas chamar a irmã Cláudia de Vancouver para entregar as flores e dar boas-vindas a Didi. Om Shanti, bom dia de Vancouver, boa noite para todos, boa tarde para alguns, bem-vindos. Eu gostaria de dar as boas-vindas com algumas flores que representam as linhas aéreas do Canadá. O vermelho e o branco é a nossa bandeira. Eu gostava de dar a boa-vinda para si, em nome de todos os que estão hoje aqui. É claro que nós temos que ouvir sobre a obediência, porque na vida, não apenas na vida espiritual, continue. Em qualquer parte da nossa vida, nós temos que ser obedientes. Então, queremos ouvir isso de si. Obrigado, irmã Cláudia. Todos vocês sabem que a Didi Santoshi já esteve conosco algumas vezes no passado. Ela basicamente serve a região da Rússia. Ela está na organização não-governamental, cultural e educacional de São Petersburgo, que é o que nós chamamos o Centro da Brahma Kumaris. Ela é a diretora de lá, e ela também é diretora regional adjunta de todo o serviço da Brahma Kumaris para a Rússia, Báltico e comunidade dos estados independentes da região da Ásia. Vocês podem estar intrigados sobre a Didi. Ela nasceu em Delhi, e com uma idade muito nova, ela foi inspirada para a espiritualidade. Mesmo assim, ela foi graduada na Universidade de Delhi, tendo bacharelado em ciências em zoologia. Todos nós nos recordamos da partilha dela sobre as experiências com os sapos, e eu ainda me lembro do conhecimento relacionado com isso. E foi único que a Brahma Kumaris foi convidada pela Academia de Ciências da Rússia em 1989. E a Didi Santoshi foi escolhida como uma das pioneiras para começar o serviço lá. Algumas linhas para a Didi, como habitual. A Didi é a personificação da paz e realeza. E por causa do Todo-Poderoso, ela tem esse imenso sentido de lealdade. Ela exala através dela a vibração da pureza, a qual nos dá a todos nós um vislumbre da nossa própria realidade. E sobre esse tópico da obediência, algumas linhas. Obediência é tal atributo precioso e digno que faz todos nós nos sentirmos que nós podemos contribuir. Felicidade, paz e amor, que nós a seguir podemos distribuir, o que nos faz tocar uma canção da vida como uma flauta. E o ruído comum, então, automaticamente fica mudo.
Então, não permanece nenhuma oportunidade de qualquer disputa. Meu rosto torna-se alegre e bonito. E eu começo a experienciar o estado voador como se estivesse num paraquedas. E, finalmente, as pessoas vão querer ouvir-me e vão dizer, por favor, não fique mudo. E a vida continua sem problemas, como se eu pressionasse o botão de reiniciar. Então, Didi, essas são umas linhas sobre obediência. Agora eu vou partilhar o ecrã outra vez e partilhar convosco algumas instruções e também alguns anúncios, como sempre. Temos 7 traduções desta vez. Você pode sempre carregar no botão de interpretação e selecionar o idioma que quiser. E, como habitual, a palestra vai até às 4. E as vossas questões podem começar a chegar até 5 minutos antes disso. E com isso, vou parar de partilhar o ecrã. E agora é com o Santoshi Didi. Muito obrigado. Estou muito feliz por vê-los todos outra vez. Não importa se seja amanhã ou fim de tarde, mas é muito bom estarmos aqui juntos para partilhar, ouvir, falar sobre espiritualidade, assuntos espirituais. E o momento que você terminou a sua poesia sobre obediência, para mim a palestra já tinha acabado. Foi tudo dito nessas poucas frases. Quem foi que fez essa maravilha? Então, esse texto tinha que ser mesmo apreciado. Então, é bom fazer parte de uma série de encontros que é dedicado especialmente às virtudes. Nós aprendemos em diferentes textos, especialmente nas escrituras antigas, que as virtudes são uma decoração da personalidade. E sem elas, a personalidade é uma coisa chata, vazia. As virtudes são a decoração da personalidade. E uma pessoa que tem virtudes, ela é valiosa como um diamante. Enquanto que se não tiver as virtudes, elas são comum ou sem valores, assim como uma pedra. Então são as virtudes que nos tornam entidades sencientes ou almas, portanto diferente das máquinas. Então, praticamente, nós não podemos nos dar ao luxo de agir sem virtudes. Caso contrário, essas ações se transformarão em movimentos mecânicos. E nesse contexto da obediência, não podemos conectar essa virtude, digamos, a uma máquina. Uma máquina de café, ela lhe dá a quantidade exata do tipo de café que você escolheu. Não dizemos que a máquina de café é obediente. Nós dizemos que a máquina funciona bem automaticamente. No entanto, a expressão que usamos para descrever um estado virtuoso não é automaticamente. Em vez disso, será naturalmente. Essa pessoa é obediente naturalmente. Isso é que é uma virtude. Nós somos seres conscientes, almas. E por que é que falamos sobre as virtudes? Porque automaticamente, naturalmente, nós viramos para a nossa verdade original. E as máquinas, elas não têm a experiência dessas coisas. Elas não podem experienciar a felicidade de ser obediente, ou de ser divino, ou de ser virtuoso. Elas também não expressam essas coisas. Depois de ter feito um pão numa máquina de fazer pão, não será dito que foi um bom trabalho em equipa de todas as partes da máquina e vamos aplaudir.
As máquinas de pão, elas não dão uma festa depois que o trabalho está feito. Mas nós geralmente fazemos isso. Nós não somos esse físico visível, esta máquina feita de 5 elementos, porque este corpo não conhece a beleza das virtudes. Sou eu que conheço as belezas das virtudes. E essa é uma coisa maravilhosa sobre esta conversa, desta série que vocês começaram. E é por isso que é importante aprender mais sobre a prática de incutir todas as virtudes em profundidade. E como já mencionamos, a única virtude de hoje é obediência. E por que eu digo que é única? Porque a sua unicidade reside no fato de que a obediência é um bem natural. Mas, a somar isso, ela é um bem neutro. Faz parte das almas humanas serem obedientes, porque de outra maneira, quando a alma, a luz, que é a energia espiritual que entra no ventre da mãe, e na ausência dessa obediência, cada corpo que sai do corpo seria diferente. Eu não quero que os braços sejam no esquerdo e direito. Eu quero um à frente e o outro atrás. Isso não acontece. Mesmo no início da vida, no corpo. Isso é um bem natural, mas ao mesmo tempo é um bem neutro. Isso significa que os resultados de ser obedientes são dependentes de como e onde é utilizado. Por exemplo, você pega uma faca para cortar uma maçã, para partilhar com outras pessoas e trazer felicidade a elas. Ou você pode usar a mesma faca para ameaçá-las. A faca aqui é vista como neutra. Então, a decisão de como usar a faca, seja para algo bom ou não tão bom, é tomada por quem a utiliza. E é por isso que eu digo que a obediência também é como um bem neutro. Então, vamos olhar mais de perto para essa virtude em particular. Geralmente, a obediência é a nossa resposta a um pedido ou ordem de alguém. Por exemplo, uma pessoa que paga os seus impostos dentro do prazo. E ela é chamada de obediente à lei. É um cidadão obediente à lei. Alguém que cumpre as leis de trânsito é chamada de um condutor obediente ou um pedestre obediente. Igualmente, a pessoa que chega pontualmente ao escritório é pontual, disciplinado. Durante todo o dia, age de acordo com as normas ali estabelecidas. Ele também é chamado de obediente. Então, nós podemos entender de uma forma melhor a obediência em 3 categorias mais amplas. Depende de quem nós obedecemos, porque por definição é simples. Você responde a uma ordem, a uma direção, que é dada por uma autoridade. Mas para ver as outras dimensões, nós temos que ver 3 categorias mais amplas. E depende a quem nós obedecemos. Primeiro de tudo, e de acordo com a minha experiência de vida agora, enquanto praticante do Raja Yoga, a sabedoria, a primeira categoria é obediência a Deus, o Todo-Poderoso, a Alma Suprema. E aqui nós temos de saber exatamente quais são as indicações de Deus e as quais temos de ser obedientes. Mas isso é outro tema. Mas mesmo assim, ainda permanece em primeiro ser obediente ao Poderoso.
aos seus comandos. E a segunda obediência são aos pais, aos sêniores da nossa família. E o terceiro é ser obediente a uma autoridade. Se você vai ao local de trabalho, você tem alguém que está no topo, ou que é o chefe, ou que é um oficial. É alguém que toma as decisões finais, que dá as direções. Então você responde através da obediência, a obedecer isso. Uma coisa importante observada em termos de incutir as virtudes por várias pessoas é que, na maioria das vezes, essas virtudes, incluindo a obediência, podem ser praticadas em gradação. Às vezes torna-se difícil declarar ou certificar se uma determinada pessoa tem essa virtude ou não. E o mais engraçado é que, às vezes, a própria pessoa não entende se pratica essa virtude ou não. Porque ele pode ter essa virtude, mas apenas de uma forma muito leve, essa virtude. Como, por exemplo, a cor verde, que tem dezenas de tons diferentes. Considere a felicidade. Existe uma pessoa que você conhece e sabe, através da linguagem corporal, se essa pessoa está feliz. Você nem pensa em perguntar se ele está feliz, porque você vê, você sente a vibração. Mas há uma outra pessoa cujas vibrações e rosto não refletem ou irradiam essa felicidade. Então, você pergunta para ele se ele está feliz. E na maioria das vezes, você fica maravilhado quando a resposta chega aos seus ouvidos. Claro que estou. Você não está a ver no rosto dele. Então, eu pergunto, você está feliz? E a resposta é, claro que eu estou. E aí você fica surpreendido e pergunta a si mesmo, então, como é incutir exatamente a felicidade? Quem é que pode ser chamado dentro desses dois uma pessoa feliz? Aquele que nós vimos em primeiro ou este aqui? E é isso que eu quero dizer com gradação e incutir felicidade. Ambos estão felizes, mas numericamente. E o mesmo acontece com a obediência ou qualquer outra virtude. E eu recordo-me de um bom e velho ditado em hindi que é usado para descrever uma situação em que alguém utiliza a obediência, mas não de forma completa. Eu não posso dizer que ele é desobediente, mas eu posso chamá-lo de obediente? Então esse provérbio hindi descreve sobre esse dilema. É quando alguém utiliza obediência, mas não de forma completa, ou apenas um certo grau, ou numericamente. E o ditado é assim: Pancho ki mati bati sarmati par. Par parnala idaria ribarrega. E que é, eu obedeço completamente aos comandos dos sêniores da aldeia. Panchi. Antigamente, as pessoas eram apontadas ou selecionadas 5 pessoas para decidirem sobre disputas diferentes. E o ditado continua, a pessoa diz, Pancho que bate samatipar, portanto eu saúdo as autoridades, mas a minha vala permanecerá no mesmo lugar. Isso é obedecer? Em que número é que está essa obediência? E qual é a forma dessa obediência?
Então essa pergunta surge e nós vemos um certo tipo de incutir a obediência. E é por isso que é importante conversar sobre as virtudes no seu máximo, para que não brinquemos mais com elas conforme as nossas próprias conveniências. E digo, e assim como eu penso, e assim é como você pensa. Então, como nós podemos ter um princípio universal que nos mostre um método universal de tornar-se seres humanos virtuosos, que podem estar em harmonia, e não importa para onde quer que eles vão. Se você se torna uma joia feliz ao utilizar as virtudes numa certa gradação consoante a sua conveniência, e dito isso, eu gostava de mencionar que a primeira coisa que essa virtude da obediência parece transmitir é que a prática da obediência acontece quando ela é instantânea e imediata. Quando você recebe uma direção, uma ordem, a resposta é imediata, instantânea. E quando você adia a fazer algo de acordo com a sua escolha ou conveniência, então isso é algo diferente. Se a sua aceitação vem como, bem, eu vou pensar sobre isso. Eu farei em algum momento depois. O que acontece se atuamos assim? Isso não é obediência. E isso é especialmente verdadeiro quando se trata de seguir o que Deus nos diz para fazer, ou quando um professor diz para fazermos algo. Ser obediente significa obedecer naquele exato momento. Porque sempre se observou uma certa conexão das nossas respostas às direções, às ações, com o tempo. Ao fazer algo, obedecer ao mesmo momento que foi dito, aquela energia que foi dada com aquela direção da autoridade, especialmente Deus, faz com que eu realize isso de uma só vez. E no momento que há uma mudança, eu vou contemplar algo, analisar algo, racionalizar algo. Então eu vou obedecer depois. Eu posso esperar, não há nenhuma perda em obedecer isso. Há uma diferença de quantidade de calibre que é investido para realizar essa simples tarefa. E nós vimos isso centenas de vezes, milhares de vezes. E a conversa sobre presságios também sempre esteve presente a nível do comportamento humano. Por exemplo, alguém que vai para uma entrevista e não é selecionado. E ele diz que hoje em dia os presságios não são bons. Mas como os presságios são bons para uns e não são bons para outros? Então, onde estão esses presságios feitos ou desenhados? Ou enviados ou espalhados? Aqui há conexões sutis. Quando as direções são aceitas e obedecidas, e no momento que ela é passada ou dada, então há diferentes presságios. Então, essa prática da obediência está muito relacionada com o tempo, está relacionada com
Aquilo que nós alcançamos como resultado da obediência está relacionado com a aceitação imediata. E apenas nesse caso que os bons votos e as bênçãos também são ganhas instantaneamente. Tem que ser feito dessa maneira. Portanto, amanhã de manhã, Deus diz, filhos, vocês deviam levantar-se cedo para que você possa estar consigo mesmo antes de começar a utilizar esse cavalo. Você está montado num cavalo e você deve se colocar numa ordem determinada. Sim, meu pai. Sim, meu querido Baba. Meu doce pai. E no momento que eu digo sim, chega a ele, há uma experiência de felicidade instantânea. Ela chega como um bônus. Isso é um grande suporte para a saúde física e mental na nossa vida. E outro aspecto maravilhoso é que uma pessoa pode não ter a maioria das outras virtudes que está na lista das virtudes da alma, as virtudes espirituais, as virtudes do trabalho, ou as virtudes sociais, não importa. Talvez essa pessoa apenas não tenha muitas dessa lista, ou nenhum talento especial, mas se ele tiver obediência, então vai ser visto que ele ganhou uma grande quantidade de bênçãos. E ele é capaz de alcançar sucesso, seguir em frente na vida, ter melhor relacionamento com os outros, quando comparado com outras pessoas muito talentosas. Porque, de alguma maneira, ele tem essa construção interna, atitude, ou ele cultiva essa atitude de dizer sim. Então, é outro ponto positivo dessa virtude, quando ela é praticada a longo prazo, para tudo. E ao longo da vida, a incutir obediência atrai abundância na vida. Então, o primeiro aspecto é garantir que a minha resposta seja instantânea, imediata, com relação à obediência. E em segundo, a obediência não é obediência quando é praticada com o rosto triste e não com o rosto feliz. A obediência é praticada em felicidade e não por compulsão. Chama-se obediência completa quando eu não me queixo ao culpar a minha sorte de que eu tenho de fazer isso ou o que eu devo fazer. Eu tenho de ir para a escola todos os dias. Então, obediência é feita com felicidade. E você já observou muitas pessoas ao seu redor a refletir sobre esse tipo de obediência? E na maioria das vezes, especialmente as gerações mais jovens ou aqueles que têm graus acadêmicos, parecem mostrar que, ao obedecer, estão a fazer um favor, mesmo para os seus pais ou sêniores, até quando é lhes dada uma pequena tarefa. Então, mesmo que eles cumpram a tarefa, mas com essa atitude, eles estão a ser obedientes? Então surgem as queixas. Eu, enquanto um jovem estudante, um jovem trabalhador, uma pessoa com graus acadêmicos, tive essa atitude durante toda a minha vida. E agora que metade da minha vida passou,
eu agora me Oh, I have queixo. been obedient Eu fui obediente all my life, but toda a my minha life vida, is not that successful. mas a minha vida não é assim tão bem sucedida. Because to cultivate and Porque nurture the fruit cultivar of e blessing nutrir o fruto das and good bênçãos wishes as an outcome e of dos our bons obedience votos como resultado da nossa obediência is possible only when é we possível practice it apenas from quando our nós heart, not praticamos do out coração of compulsion. e não por compulsão. So now Agora, another aspect. outro aspecto. Obedience should be A obediência full deveria or ser complete. total As ou completa, assim como touched in the beginning eu also, mencionei no início as também we que observe nós the observamos fruit as virtudes a serem around us seguidas in gradation ao nosso redor shades, em number-wise. gradações numericamente. And seeing E ao ver que the inculcation of virtue, o incutir as the wisdom virtudes inculcation of virtue é number-wise, we numérico, think that is fine, nós that's pensamos all. que está tudo bem, mas No, não. truth is not Então, a verdade experienced by é que ela não é us. At least we experienciada por should know nós. Nós, what pelo is menos, devíamos saber o que é perfection of virtue, uma virtude completa e perfeita. and then have E the aim então, to reach to that alcançar isso by ao making use of fazer the uso power of do love. poder do amor Our Father, do nosso who Pai, shows us the path que nos of mostra virtuous life. o caminho da vida das virtudes, o nosso Pai Supremo. So obedience Então, a obediência should be complete. deveria ser It's not that completa. I accept Não and é do que eu some part aceite of the apenas uma parte direction on das others and don't direções accept and do e que another não part. aceite a outra parte. For example, Por my exemplo, mother is calling me. a minha mãe está a chamar-me. Come Venha, home right now. venha para casa agora. You have been playing so many hours. Você esteve a brincar durante tantas horas Do come, e eu vou. but after 20 minutes. Mas depois de 20 minutos, I obeyed, but not eu completely. obedeço, mas não This is completamente. again a scale of E é gradation of outra life. vez a escala da gradação da obediência. I might say that Eu posso I'm dizer obedient que because eu I sou have come home, obediente porque eu fui para casa, but I didn't obey completely. mas eu não obedeci completamente. So again, the fruit of Então, mais uma obedience vez, o also fruto da obediência not complete. não será completo. Perhaps Talvez I'm lucky, eu tenha I will sorte, not be punished, eu não serei castigado, but will I get love? mas eu receberei amor? Yes, I Sim, was not punished. eu não fui castigada. Delayed Eu obeying by obedeci 20 minutes. com 20 minutos de But atraso, will I get love? mas eu recebi amor? Neither punished nor love. Nem What is castigo, this state nem amor. equal to? Que estado é esse? Equivale ao quê? So this is the role that virtues Então, esse é o play in our papel que life. as virtudes They desempenham make it na nossa full vida. with Elas nos experiences preenchem com experiências during interactions, durante as in interações, relationships in our nos family, relacionamentos, society, na and família, world. na sociedade e no They make mundo. our inner world full. Elas tornam o nosso mundo interno completo. These unsaid good wishes, Esses bons votos não unspoken, ditos, não falados, unuttered feelings of esses sentimentos de this is my good child, esse yeah, meu this filho é is my bom, very nice sister, a this minha is irmã my é very nice boa, brother. meu So irmão é when you bom. keep Quando getting você this, continua a receber isso, your inner world is o full, seu mundo and interno fica the completo. more you are full inside, E quanto mais você está preenchido por dentro, wander, menos stumble, você fica or stuck outside. a deambular e preso no exterior. So that's what is the beauty of Então, obedience. essa é a beleza da obediência. Also, if we E fulfill se nós any cumprirmos responsibility qualquer or any responsabilidade relevant task ou given qualquer to us tarefa que sincerely, nos seja dada com sinceridade, which is of course a part of que é claro, obedience é o papel da for a long period obediência of time, por um longo without período de tempo, lapses. sem lapsos, Not that we não é do que sometime and às vezes sometimes we don't do. façamos e às Then vezes a não. visible reward is Então a recompensa visível é which does not come que through não any vem other way. através de nenhuma outra forma.
only through this apenas long time através desse longo período de tempo de obediência, fulfilling your preenchendo responsibility as suas responsabilidades. constantly, we Constantemente, earn nós trust ganhamos and right a or freedom confiança, to o act. direito ou a liberdade de ação. You won't Você quer face at every step enfrentar a one cada barrier passo standing. uma barreira. You can't do this, you can't Você não touch pode this, fazer isso, você não because you pode have tocar isso, shown porque você mostrou your commitment, o seu comprometimento, your loyalty, a sua lealdade, your constant concern a sua preocupação by constante obeying por directions, seguir as direções orders that e you have ordens earned que with você trust. recebeu confiavelmente. If we are not obedient in Se that não way, formos obedientes always desta forma, ficaremos craving sempre for ávidos por confiança. and sometimes when it is E a às vezes, matter of family, assuntos we familiares fight with que our nós parents. lutamos Oh, com you nossos love and pais. trust Oh, this child and você me gosta not. mais desse filho e não de mim? Did they discriminate? Eles discriminaram? We start Nós começamos demanding, asking por for trust pedir because we por have never confiança, shown porque nunca that we mostramos obey completely que by obedecemos fulfilling our completamente no cumprimento dos nossos deveres, como eles estavam à espera que nós fizéssemos. This is seen in all parts of life, Isso é visto personal em todas as and partes da other vida, also. quer a nível profissional ou em outros And the níveis. most unfortunate thing is that E a coisa mais nowadays, lamentável nos dias de hoje this kind of é behavior que esse tipo de of comportamento, not being obedient completely, de não ser obediente is completamente, supported with é the concept of sustentado being unique, pelo conceito de ser único, being different, ser diferente, or even intelligent. ou mesmo inteligente, Or the one who uses, ou aquele que his usa own head rather than a sua cabeça following the set norms ao of tradition. invés das normas e tradições estabelecidas. You see how dangerous this Você vê way of thinking is. como essa maneira de It's as if we pensar é announce perigosa. that É como se suddenly we become anunciássemos announced that this que train esse is comboio é único, because it no longer porque moves on the ele já track, não anda mais nos carris, that is no longer obeys the system ele já não obedece mais ao or the sistema structure. ou à estrutura. I will be proud Eu ficarei orgulhosa se o meu comboio sair dos carris e se mover para outra direção, mas esse comboio será capaz de chegar ao meu destino ou manter-me viva? So sometime we Então, às vezes, imagine obedience nós imaginamos a obediência in this way, desta maneira que, obeying the order ao obedecer uma ordem, equals é igual being not intelligent, não ser inteligente not progressed ou não ter personality, uma personalidade de progresso, como um a antigo human being, ser humano da caverna, person. uma pessoa da caverna. So due to this mindset, Portanto, obedience is devido a essa mentalidade, a obediência às vezes é considerada como banalidade, não ser atraente ou uma demonstração de um lado fraco da personalidade. only because Apenas we porque have not nós não been adopting it as a our adotamos way. como nosso modo de vida por muito tempo. And so we could not reap Então, the nós não wonderful poderíamos fruit which colher it o in fruto fact maravilhoso gives. que de fato ela dá. Suppose you Suponha practice it que only for pratique getting quick results, apenas para ter like for resultados example, rápidos, being como obedient. fazer algo e ser And you are obediente. expecting that people will immediately Está à start espera trusting que as pessoas comecem a confiar em si or imediatamente, rewarding you. ou lhe darem uma recompensa. Oh, I have brought a glass of water for you.
Eu trouxe um copo de água para si, agora você faz esse favor para mim. Eu fui tão obediente, eu fiz aquilo que você me pediu para eu fazer. Nunca acontece assim. Não há uma solução rápida aqui. Você não recebe flores a partir de uma semente em um dia. Tem de ser constantemente obediente para poder receber as flores, os frutos das bênçãos, dos bons votos, confiança, liberdade, poder a partir da semente. Devia tornar-se a natureza da pessoa e não um ato único, ocasional ou sazonal. E a outra razão, porque a obediência não pode ser vista como uma política acolhedora para a vida pessoal, é porque as pessoas viram que os resultados da sua obediência poderiam ser na forma de fraude, de trapaça, de manipulação. Não é que todos desde o início não sejam obedientes ou tenham diferentes usos da obediência. Não. Mas diferentes tipos de histórias acontecem na nossa vida com aqueles que nós nos relacionamos nas relações de sangue, entre pais, irmãos, irmãs e etc. Certas coisas dão esse sentimento de que nós começamos a pensar duas vezes antes de acertar alguma ordem ou antes de obedecer uma ordem de olhos fechados. E o mesmo acontece nas relações com professores, autoridades governamentais e assim por diante. Então, nós paramos de considerar essa virtude tão boa como as outras virtudes, como algo prático e benéfico, e o resultado é que fazemos com que a obediência, para a maior parte das coisas, seja como uma espécime de museu, ou apenas um assunto para ser discutido em seminários ou nas nossas conversas do YouTube. Sim. Porque, ao esquecermos a nossa verdadeira identidade de ser de luz, seres pensantes, puros, pacíficos, e ao atuar numa falsa consciência, a consciência do corpo, e até os conselhos, decisões, direções das autoridades, ao atuar na consciência do corpo, elas têm falhas. Quando se trata de trazer benefícios em todos os níveis, eles não cruzam, não passam esse teste, porque uma orientação ou ordem para ser benéfica, ela tem que ser benéfica para todos. Mas que tipo de ordens nós vemos que vêm das autoridades ou dos parentes que podem ser benéficas para todos? De fato, isso não está na capacidade dos seres humanos. Numa consciência falsa, em consciência do corpo, em ser capaz de dar direções ou dar conselhos, o caminho tem que ser benéfico para todos.
Eu recordo-me that even before que I mesmo started antes de eu practicing começar a Raja praticar Yoga a on a regular meditação do basis, Raja Yoga, I still used to visit eu ainda Mount costumo Abu, visitar the Montabu, headquarters of Brahma Kumaris. a sede da Brahma As a school Kumaris. student, I used to go there E with como my estudante, senior eu teacher costumava ir in com Delhi, minha professora sênior de Aditi, Delhi, a Dadiji, as we used to que address era her. como eu costumava She was chamá-la, 70 at that time. e que tinha cerca de 70 anos naquela altura. Dadi means senior sister. Dadi And also significa irmã sênior, grandmother like. e também como uma So avó. once when we were sitting E uma vez, quando nós estávamos and sentadas meditating a in meditar our na train nossa coach, sala de treinos, which at that time used to take naquele 21 momento, hours. costumávamos estar 21 horas. Can you imagine Consegue how imaginar the time will pass? como o tempo So, passava? E of então, course, this practice of é claro que essa silence, prática de silêncio, yoga, yoga, era, which was helping us. nos So ajudava. we Então nós were sitting and estávamos meditating sentadas a meditar evening before our à dinner. noite antes do All of a jantar. sudden, De a repente, person who was sitting, who uma was not pessoa in our group, que não estava no nosso we are all grupo sitting sentou-se in silence, sentou-se em this beautiful silêncio, sound was playing, estava a tocar and uma that bela person canção starts smoking. e aquela pessoa começou a fumar. And the whole compartment E todo o within 2 minutes compartimento, em was 2 filled minutos, with ficou smoke. cheio desse cheiro. And seeing this, E ao ver isso, Dadi, our Dadi, senior sister, a nossa irmã sênior, said to that person, disse àquela says, pessoa, now sitting and disse, saying, ela please estava don't smoke sentada a ver, outside. por favor, não fume aqui And dentro. he instantly E ele looks left and instantaneamente right and olhou replies, para a esquerda e direita e where it is disse, written. onde é que está escrito? She's saying, please Ela don't disse, smoke por favor, inside não the fume temple. dentro da sala And de his treinos. reply was, E ele respondeu, where it is written. onde é que está escrito? Meaning that he will Isso be significa que ele obedient seria the moment that he obediente finds that line quando on the wall, ele encontrasse essa frase na like parede, a order from court como uma ordem do or tribunal, government authority. de uma That is autoridade do considered to be governo. obedient. So he Dadi o was considerou obedient to obediente the e line ele estava a ser written on obediente wall. para a frase escrita na parede. If a Mas human being is saying Mas something to mesmo you, que um ser humano esteja a dizer algo assim, the words of that as human palavras being desse are not ser considered humano as não são something worthy consideradas obeying. como algo a ser obedecido? Paradox. Paradoxo. So all of that E happens, tudo isso acontece is happening e está a acontecer due to the ignorance about devido à true self, ignorância sobre o nosso verdadeiro eu, our original nature, a nossa natureza original. and also due to the E também ignorance about devido à our ignorância eternal relationship with the sobre o Supreme nosso Father, relacionamento eterno com o Pai who Supremo, is the supreme authority. que é a autoridade suprema. Had he knew Concordamos he is que ele not a man não é um or homem, not a different person, não é but uma he pessoa is a diferente, soul. mas é uma alma. This woman who Essa is mulher saying, que disse stop smoking para also parar is de a soul. fumar We também é are uma all members alma. sitting are also Todos os souls, que estavam and we are all sentados também souls são of almas. one Father. E todos somos almas, filhos de um Pai. Could he disobey? Poderia ele Could he desobedecer? behave the way as he did? Ou podia Could ter he o get in there comportamento and como ele asking where teve? it is written, no A smoking? olhar e a perguntar onde é que estava o sinal de não fumar? So we have forgotten the Son, Nós esquecemos o and eu forgotten the e Father. nós esquecemos o Pai. So it has become Isso very tornou-se difficult for muito us difícil to para nós establish estabelecer a society uma sociedade which is like que é como unlimited home. um lar ilimitado, That is where que é there are onde no limits não of há limites para exercising these exercitar virtues, essas virtudes, implementing these implementar virtues essas wherever we go, virtudes, onde quer que we vamos, demonstrate them. nós Whole demonstramos-las. country Todo o becomes país our se family. torna na nossa Whole família, city becomes our family. toda Whole world cidade, becomes our todo family. mundo se torna na Because nossa all human família, beings are porque todos os seres humanos são spiritual beings in this seres world. espirituais dentro desses corpos. So once we realize that E uma vez que realizamos we are all sentient que somos seres souls with sencientes, roles, then we almas a also desempenhar papéis, stop being então obedient. percebemos que se deixarmos de ser obedientes a certas normas da família,
workplace or country, local de trabalho ou país onde vivemos, then there will be chaos. então haverá o caos. Here it is important to add É that, importante acrescentar que, yes, sim, queries or inquéritos questioning ou questões de inteligência, to some degree em algum grau, leads us to material progress. nos levam I ao just progresso want to add material. that if Se eu não my teacher has obedeço said in the o que o meu class, professor disse na aula, this, isto, if I don't understand, se eu não entender, I ask, eu because I pergunto, want to learn. porque eu quero That is aprender. questioning intelligence, of Então, course. isso é uma questão de Material inteligência, progress. de progresso material. É importante. For Por example, exemplo, when Newton observed how an quando apple Newton falls observou from a tree, a maçã a cair da árvore, he had a question. ele teve uma questão. Why down? Por que cair? Because he knew that Porque ele the sabia apple que was not given a by maçã no não seguiria random. a ordem ou a direção dada por qualquer pessoa. At least this much he knew. Pelo menos isso ele sabia. So without any order, Então, sem nenhuma ordem, this is again and again coming down. ela de novo e de novo caía. Qual é a razão? So why not upward? Por que não para cima? And this query ultimately E essa opened pergunta vast acabou por discovery abrir of vast interdependence of an uma object vasta and gravitational interdependência de objeto e da força gravitacional. force. However, in terms of spiritual progress, No entanto, where it em termos de relies progresso on espiritual, the metaphysical, onde há um reino do metafísico, invisível, intangible, intangível, unapproachable through the physical senses, inacessível por qualquer meio físico, these things can essas be coisas podem best realized serem realizadas through surrender. melhor através da rendição. And here surrender is not to be E aqui a seen as rendição não tem que ser entendida como desistência, use mind. não utilizar o meu intelecto. If it is a true E se surrender, for uma it is not rendição giving, verdadeira, rather it is going. não é desistir, e sim subir. So I would say here that Então eu diria que great benefit in há um grande every, benefício in the very act of obeying God, em cada ato de obedecer a Deus, obeying His Shri Mat, obedecer ao seu Shri Mat, most elevated Shri, as mais elevadas, direction, Mat, direções, indicações, His supreme direction, which He as gives direções only supremas, once in this world drama, que é dada apenas uma vez nesse ciclo do drama, and the dawn. na confluência entre a noite e o amanhecer. Agora, So this act of esse ato de obedience, obediência não é nada, but mas a transference a of transferência responsibility. de responsabilidades. He says, Ele diz, you were pure vocês foram puros and e you have to be pure now. vocês têm de ser puros agora. And reject E any rejeitem qualquer coisa again que de novo underlines or sublinha deepen your ou aprofunda feelings and emotions. os seus sentimentos e emoções de impurezas. Agora rejeite isso e torne-se puro outra vez. Foremost, supreme direction. Acima de tudo, esta é a sua suprema direção. Well, E eu digo que we are Eastern, nós somos we o are oeste, Western, do we are oeste, Eastern, do we are norte ou do sul. in north, E no norte, snow and snow. apenas Here we get only neve, and e só dá para pescar, no vegetables at não há all. vegetais. We start Nós começamos rationalizing a racionalizar the highest as mais elevadas direction given direções was que meant foi dado to liberate us from para all nos the libertar troubles which de humanity todos is facing os problemas que a humanidade está a enfrentar através das direções supremas, to obey this. para que nós a obedecêssemos.
nós stand like ficamos como the people who as not pessoas questioning the direction que não estão só a questionar as direções, mas estão a questionar Almighty. o Mestre poderoso. He does not mind if Ele you não se ask importa all que você pergunte questions. centenas de perguntas. Health, Como ficar I saudável, will be vegetarian. He ter will músculos se sou vegetariano, ele vai lhe responder. Ele tem paciência. But don't doubt. Mas não duvide do Mestre, não duvide do Todo-Poderoso quando ele diz, não comam animais, Something but don't eat. comam algo, mas não comam animais. He's saving Ele está a salvar-me de catástrofes. So Então, once I accept this, uma vez que eu aceito isso e obedeço, então a responsabilidade é dele. and E experienciar e acompanhar esse ato de obedecer é que é de liberdade e leveza. Anteriormente eu costumava comer o que quisesse. Isso aqui está na minha mesa, isso aqui está na minha mesa, isso aqui está na minha mesa, e eu ainda tenho muitos problemas na minha vida. Tensão alta, ataque do coração. Então não estou leve, não estou livre, estou em escravidão. Mas agora eu obedeço às direções dele de ser pura, de comer puro, de ver puro, de escutar puro. Já não é mais como carregar um fardo de responsabilidade na vida. Os fardos estão com ele. E eu faço tudo como um instrumento. Não significa que quando você obedece porque tem de obedecer. Não há outras opções ou falta de entendimento. Então você obedece. Mas isso significa queixar com as instruções que são dadas pela autoridade. Porque, caso contrário, nada irá avançar no caos criado através do que é expressado em um velho ditado, num provérbio hindi outra vez. Eu não quero obedecer. Quando eu estou em casa, eu não quero obedecer a minha mãe quando estou em casa. Eu não quero obedecer o meu chefe quando estou no trabalho. Então, como? A estrutura da sociedade, qual trabalho tem que ser feito e por quem, em que momento e quem é quem, como isso se mantém estável. O provérbio hindi diz, "Me bhi hani, tu bhi hani, kon barega gar ka pani." Eu sou uma rainha, você é uma rainha. Você também é uma rainha. Mas o filho, não há mais coisas. Eu sou o filho. O filho quer que os pais sejam como amigos, que não lhes deem direções. Então, o filho também é rei, o pai também é rei. Então, quem vai encher o jarro com água na nossa casa? Então, quem é o sênior? Quem é a autoridade? Nós todos estamos a ter essa mensagem de que nós não gostamos de autoridade. Nós protestamos a autoridade. Claro, as respostas ofensivas são os resultados de um longo período de tempo. Séculos de exploração, mas isso não significa que nós temos de rejeitar a estrutura do universo da existência. Há sempre a cabeça, mãos. O mais pequeno exemplo da estrutura do universo é este corpo.
There is an authority. Existe uma autoridade, Instruction goes. e por onde a All ordem organs vem, follow. e todos os órgãos seguem. So if we Então, take se away this tiramos obedience from essa our obediência do nosso trabalho, da estrutura familiar, haverá sempre um dilema should do what? de quem é que deve fazer o quê. So Então, inculcation of obedience is incutir a obediência like inculcation of é como calcium incutir cálcio for making the structure of our systems strong. para tornar a estrutura forte. So in fact, obedience, Então, de fato, a obediência, quando é completamente entendida e o seu significado é realizado, greatest moral asset é vista como o maior bem moral to bring huge que dividends, continuará a trazer enormes dividendos good wishes, good na wills, forma de bons votos, de boa vontade, blessings, bênçãos and trust from everyone e confiança de todos with whom you interact. com aqueles que interagem. So what else Então, o que mais? to say? O que mais dizer? So only Apenas heart o coração diz that que keep the aim to mantém o objetivo de assimilar degree nesse grau, that you become a source of inspiration. para que seja uma fonte de inspiração Life shows the e fruit que sua vida mostre o fruto da obediência so that others can understand. e que outros possam entender que sim, se você faz isso, This and that. você pode ter isto e aquilo. Okay, Ok? so Então, I see that eu vejo que has run 5 minutes ahead. já ultrapassamos 5 minutos. Tudo bem, Didi. Muito obrigado. Foi uma partilha muito bonita e profunda. Nunca tínhamos falado sobre obediência no passado. From there? Pode aumentar o volume? Yeah. Sim. Ok. Algumas perguntas. Há uma irmã que está a perguntar: eu quero obedecer às mensagens de Deus e acordar às 4 da manhã para meditar, mas eu sou incapaz de fazê-lo devido a sonhos e uma má qualidade de sonho. Então a pergunta é: como eu posso obedecer completamente às mensagens de Deus e colocar um ponto final nos pensamentos inúteis e poder dormir? Ou seja, acordar de manhã cedo para meditivela. I Sim, expected eu esperava such kind of question, definitely. esse tipo de perguntas, porque Our conversation was a nossa quite conversa foi geral. general. And when comes the question E quando surge uma questão of de particular obedecer instructions, uma instrução em particular ou um conselho, then there goes então nós vamos manual. para o manual de instruções. So Então, Murli, which we say as instructions, nós dizemos que a Murli é um manual de instruções para incutir todas as virtudes, porque todas elas são perfeitas. of God. São as palavras de Deus. Explained us. Então, elas nos explicam que a Amrita Vela, Early morning time o período cedo pela manhã, is the result of what é o you do resultado throughout the day. daquilo que você faz ao longo do dia. So therefore, Sendo assim, what I have o que eu tenho de monitor also monitorizar ou ver are my actions são as minhas ações, decisões, interações throughout the day. ao longo do How I dia. spend my time. Como é que eu gasto o meu tempo? If my time is Se o meu tempo being é utilized bem utilizado, in the way that I myself, de uma forma que eu estou feliz others also e os outros também contented around me, estão contentes ao meu redor, then there is então no obstacle não há obstáculos for my good sleep. para o meu bom sono. Maybe many of us live alone also. Talvez muitos de nós vivamos sozinhos. Quite lucky if you are practicing. Isso é uma sorte se você pratica o Raja Yoga. E então, You don't have much disturbance from você não other tem people who muito are alone. distúrbio por outras pessoas quando está sozinho. By Mas being então, on our own is not going mas to estar só por si mesmo não vai ajudar. anyone. Eu quero. Should be doing everything Deveria with tudo gratitude, ser feito com o único happiness of his company. e estar feliz com a sua companhia. Keep me light. Isso fará-me leve.
livre de preocupações. Então, qualquer tipo de expectativa e desejos também não nos permite que nos tornemos desapegados desse corpo. Dormir significa que você está desapegado por 4 horas, por 5 horas. Então, talvez, você pode deitar confortavelmente, mas dentro da sua mente, os pensamentos surgem. Você diz que tem sonhos, porque há desejos que não estão preenchidos. Está a lidar com expectativas desse aqui, daquele ali. Então você tem que verificar. Você não precisa de preocupar-se muito, porque a preocupação não permite que você siga totalmente. Esse é um processo. Nós alcançamos isso. Para corrigir a minha meditação matinal, eu tenho que fazer e ver se os meus hábitos alimentares têm que ser corrigidos, se eu posso estar a gastar tempo bom e suficientemente no ecrã, no telemóvel. O hábito de interagir com pessoas, com conversas e histórias desnecessárias, eu tenho que ver a esse nível. E quando eu corrijo todos esses aspectos da nossa vida, então você começa a levantar-se naturalmente, porque você é capaz de colocar um ponto final em tudo ao anoitecer. Você teve transições, você teve interações, acabou. Ponto final. E está preparada para encontrar de manhã cedo o seu amado Deus Pai. Então mantenha o objetivo. Definitivamente é bom que você sinta que deveria mudar e pode acontecer. Ok, obrigado, Didi. Outra pergunta interessante, que eu acho que é de um funcionário SI, e para quem não sabe, isso é o Serviço Administrativo Indiano, e ele está a perguntar que estou a trabalhar com um ministro, e ele está a pedir que eu desempenhe um trabalho que é desleal e antiético, e contra a minha consciência. Então, eu deveria ser obediente porque ele é sênior e seguir a ordem, caso contrário, fico sem emprego. Você sabe, muitas experiências têm sido feitas no mundo para verificar. Como surge a questão de incutir virtudes, não é a primeira vez que falamos, mas passaram séculos quando essas questões surgiram. E as experiências foram feitas para verificar que como, o quanto, durante quanto tempo um ser humano pode negar a voz interior, matar a voz da consciência e continuar apenas a fechar os olhos e obedecer à autoridade. Então, primeiro de tudo, há duas coisas diferentes. Uma, se eu posso fazer algo errado? Absolutamente não. Você é claro nisso. Então, quando a autoridade no meu trabalho está a dar-me determinado tipo de direção, e o que é que nós aprendemos na Brahma Kumaris? E não de seres humanos. Mas nós, estudantes da Brahma Kumaris, ouvimos as versões divinas e entendemos que qualquer autoridade física está a desempenhar um papel e que ela é uma alma. E quando eu pratico a consciência da alma, eu desenvolvo esse hábito de estar conectado com o Pai Supremo todo o tempo, Shiv Baba, o Pai Benfeitor, e enquanto conectado com uma autoridade também, e ter conversas baseadas em bons votos, sentimentos de respeito, e ofereço a minha visão. Ofereço a minha visão
não como um funcionário inteligente, mas apenas como um ser, que é como um irmão e uma irmã, um irmão mais jovem e uma irmã. Então, essa humildade que você pode oferecer para aquele que é autoridade. E a outra opção, fazer a coisa da melhor maneira. Isso pode ser considerado como o seu trabalho feito. Uma vez que você fez, com a sua grandeza, preenchido, e com o desejo do coração, e render esse pensamento para o Pai Supremo, então definitivamente trará um resultado. Talvez não tão rápido, mas em caso algum, revoltar uma autoridade é uma solução definitiva no mundo, porque ao revoltar-se, ao ser desobediente com autoridades, a cada passo, o mundo chegou a um nível de anarquia, porque as autoridades estão a dar ordem erradas, é por causa da consciência do corpo, é por não reconhecer a verdade interior. Então, se eu desobedeço esta autoridade, eu quero desobedecer a ordem. Isso é o meu propósito. Mas essa pessoa não vai ver como desobedecer uma ordem. Ele vai ver como desobedecer a ele, porque ele está na consciência do corpo. Então, como esse ciclo vicioso é parado? Você pode deixar um emprego, mas para ele resolver o problema, ele irá encontrar 10 funcionários para que o trabalho seja feito através deles. Então é muito bom que você esteja lá, porque você entende que não deve ser feito. E qualquer outra pessoa que não sabe isso, ou alguém que aceita isso porque ele está a dar alguma coisa benéfica para se fazer essa coisa errada, como... Então, é por isso que você tem de ver-se como um anjo lá para mudar isso através de constantemente trazer o Pai para o seu local de trabalho. Faça essa experiência por 3 meses, 1 mês, 5 meses, dependendo do quão grande é o defeito nas suas direções. E traga o resultado e traga para o mundo que, sim, as virtudes trazem recompensas. Incutir virtudes trazem recompensas. Está aqui. Você tem uma oportunidade, irmão. Obrigado, Santoshi Didi, pela bela resposta. Basicamente, as virtudes são recompensadas se as utilizamos. E por causa do tempo, só apenas a última pergunta. São pais a perguntar que nos dias de hoje, nesse mundo digital, você falou sobre o vício dos ecrãs. Todos nós passamos muito tempo nos ecrãs e as crianças não obedecem aquilo que dizemos. Então, como lidar com eles e qual é a melhor maneira de ensinar os filhos a obedecerem as minhas ordens? As crianças, elas não sabem desobedecer. Elas apenas fluem com o fluxo do rio do mundo. A energia que nós temos ao nosso redor, a atmosfera que nós temos em todos os lados, na escola, na sociedade, nos lares, elas simplesmente vão nesse fluxo. E eles também sentem dentro deles que
que eles não são felizes, mas eles não conseguem sair porque a atmosfera é assim. Então nós temos que ver a nós mesmos. Nós temos que criar nos nossos lares a atmosfera de paz, que significa a nossa mente estão conectadas com o nosso eu original. E quando nós estamos conectados com o nosso eu original, nós somos capazes de ver. Não há progresso material no mundo. Não há realizações materiais no mundo que possa tornar um bom ser humano. Bons seres humanos são criados apenas quando existe amor, existe respeito, existe felicidade nos relacionamentos. Então, nós mesmos, enquanto os pais, sêniores e avós, nós queremos sempre que os nossos filhos sejam isto, isto e aquilo. Nós mesmos é que compramos esses aparelhos. Nós mesmos colocamos elas nessa corrida das realizações materiais, terem graduações, tornarem isso ou aquilo. Então, como é que elas querem fazer isso? Porque nós mesmos fazemos isso. Nós nunca dissemos para eles, sejam Raja Yogis. Elas não nasceram estragadas, elas ficaram estragadas. E além disso, elas simplesmente fazem o que vem. Não importa que elas vejam coisas erradas lá fora, elas estão presas nos ecrãs. Mas pelo menos na nossa casa, os ecrãs deviam estar desligados. Se elas veem assim, utilizar os ecrãs, elas também querem ter essa felicidade de fazer o mesmo, porque fazer e obter essa felicidade. Então, não é apenas uma questão de crianças, meus queridos. É que objetivo nós estamos a dar para elas. Nós queremos que elas tenham notas altas em artes, biologia, química, física e toda a educação nos ecrãs. Se verdadeiramente querem que elas fiquem livres, tirem-nas desses objetivos. A vida, então, dá apenas um objetivo. Seja um bom ser humano. Você tem coragem para fazer isso? Não. Vocês querem que elas tenham um trabalho, depois de estudar todas essas coisas e fazer isso e aquilo? Portanto, isso é para ser trabalhado a nível pessoal, em cada lar. Nós temos de criar uma atmosfera especial, livre da corrida material. E finalmente nos rendermos a Deus e aceitarmos a sua oferta de sermos em primeiro seres humanos bons e puros. Então, claro, Ele irá e ficará com o seu trabalho e os ajudará. Obrigado, Didi. Resposta interessante. Agora vou chamar o Dr. Ashok Mehta para os agradecimentos. Agora é consigo. Olá, boa noite. Om Shanti. Foi uma bela exposição do Pai Supremo. Mas no mundo verdadeiro em que vivemos, há sempre essa questão que o funcionário da administração indiana fez. Eu acho que esse assunto, principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas foram executadas por Eichmann, e ele diz que ele estava apenas a seguir ordens. E foi pessoal, desculpa, foi pessoal, a forma de lidar com a pessoa. Então eu penso, mas mesmo no mundo atual, obedecer ordem é uma forma de vida. Na universidade, as pessoas seguem os professores. Todos nós seguimos alguns nomes de uma forma normal. E na nossa própria profissão, na medicina, quando nós escrevemos algo e a enfermeira executa. Mesmo que ela saiba que isso possa ser um pouco herege,
ela ainda assim executa a ordem. E é isso que eu acho que algures abaixo da linha é a forma atual da vida. Talvez a obediência seja sempre questionada quando há 100% de certeza absoluta. No nosso linguajar, a espiritualidade e ensinamentos, a obediência ao Pai Supremo. Não há questão, o que quer que ele diga, nós mentalmente aceitamos e nós seguimos até a última palavra. Eu acho que aquilo que você disse foi muito bonito, eu gostei muito, e as suas respostas, a maioria das perguntas, foram feitas como deve ser. Muito obrigado por dar belos conselhos para todos nós. Manoj is not leaving us. No? O irmão Manoj não nos deixou, ele nos apanha. So, wishing you very Ela good está health, de muito boa saúde. Dr. Ashok, because now Doutora this is the Choque, only thing agora which é a is única coisa que é necessária em todo lado during this pandemic. durante essa So, pandemia. Portanto, Om Shanti. aprecie. Om Shanti. Então, com isso, está bem? Vamos fazer alguns anúncios. Não sei se a irmã ainda continua cá. Obrigado, Manoj. Rapidamente, na próxima semana, vamos ter o workshop dos valores. Obediência, na qual é habituado, vamos ter as experiências, exercícios, reflexões, partilhas, com a nossa querida doutora Carla, de Peace Village, Nova York. No sábado, dia 29 de janeiro, no horário habitual, às 11h15 da manhã no Brasil e às 14h15 em Portugal. E o próximo episódio dos Valores para a Vida é o episódio 32, que é a alegria, Ash em Hindi e Madhya em Urdu. Mas esse é um insight espiritual que vai ser com a Rajini Didi. É a primeira vez que ela vai falar nessa série. Ela é coordenadora da Brahma Kumaris do Japão e Filipinas. E para acomodar esse horário com o Japão, e na maior parte dos países asiáticos, portanto, o horário vai ser diferente. Portanto, é no domingo, dia 6 de fevereiro, e que vai ser às 4h30 da manhã em Portugal e às 1h30 da manhã no Brasil. E apenas para partilhar que vai começar uma série de conversas sobre poderes especiais e nós vamos começar com o poder de introversão, desapego. Dia 13 de fevereiro, domingo, meio-dia do Brasil e às 15 da tarde de Portugal. E vamos começar no Canadá com a irmã Judy Johnson, do centro de Halifax, no Canadá. Então, informações sobre os nossos programas estão aqui no ecrã, virasa.in, vancouver.brahmakumaris.ca e mais os canais do YouTube. E eu muito obrigado. Obrigado, irmã Anu. Eu espero que possamos ficar uns minutos em meditação. O Sister Santosh deve estar por aqui. Vamos ouvir uma música calma. Se não, a irmã Cláudia pode dar um driste para todos os participantes. Ok. Bem, vamos ter driste direto do Ser Supremo. Vamos colocar uma música, irmã Anu. Eu acho que a irmã Anu, a Santoshi está de volta, focar nela. Obrigado.
Então, muito obrigado, Santoshi Didi, pela sua divina presença e partilha. Om Shanti.